Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui com mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é Dança, Brasil e Cuba, parte 2, com a queridíssima convidada Miriam Bárbara. Professora Marina Martins aqui na live, seja bem-vinda. Marina Martins, que foi uma convidada daqui do nosso ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema foi: se você gostaria de assistir, manda um direct para mim. Bom, estamos aqui. Enquanto a Miriam está chegando. Oi, Miriam! Olá, Boa noite, tudo bem? boa noite, tudo? E... Bom, enquanto as Tá bem? pessoas... Hum? Tá bem Ah, aí? Tá claro? Dá pra ver? sim, a luz está Tá, forte, né? Você está com o olho meio assim. Mas tá ótimo. certo. Aqui para mim tá É, ótimo. Uhum. Bom, enquanto as pessoas vão tá se ach... acontecendo. Bom, enquanto as pessoas vão se achegando, eu vou ler aqui mais um poema do livro Pensamento Dança, do professor, poeta Igor Fagundes. Bom, o poema de hoje é Transbordar. Somente um corredor exprimido para ensaiar os passos, compor a coreografia na franzina casa, onde na falta de mobília todos nós dormimos no chão sentados. Na falta de espaço, a parede serve de apoio aos pés, que aprendem nela a escalar balés com a corda do fêmur e da tíbia, até que os tijolos, indefinidamente postos uns sobre os outros, passe de montanha a espelho de toda a família em milagreira dança no estreito. E um leito de rio pelas margens de cal e cimento cresça num ínfimo filete que seja de movimento em miragem contra a seca. Ainda que o cacto jamais se despeça e persista intacta a represa. Bom, esse foi mais um poema do Pensamento Dança, professor Igor Fagundes. E oficializando aqui a nossa live de hoje, seja bem-vinda novamente, Miriam. Bom, para quem não Obrigada. sabe, para quem não sabe, para quem não me conhece, eu sou o Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente da dança contemporânea, também trabalho com alongamento, também trabalho com dança de rua, sou fotógrafo, videomaker e mais recentemente estou também na parte do marketing digital. Essas lives fazem parte do projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. Dança Brasil e Cuba, parte 2, com a queridíssima convidada Miriam Bárbara. Mas, Július, o que tem a ver o Brasil e Cuba? E ainda parte 2 já teve a 1? Sim. Até porque a Miriam ela tinha planejado trazer diversas coisas que ela acredita ser importante para compartilhar com a gente, que muitas vezes conhece apenas Cuba na relação da dança como o balé de Cuba, que é muito famoso internacionalmente pela técnica, né, do balé voltada, né, para diversas mesclagens, e uma delas é o que a gente já vê no mundo inteiro, essa fama muito positiva. Porém, Cuba tem diversas outras danças, assim como aqui no Brasil, e nada melhor do que Miriam, que é cubana, trazendo de maneira muito simples, mas também é, detalhada de algumas informações, de algumas questões técnicas, de algumas relações históricas, de algumas relações culturais também, né, nas suas vivências e também nas suas pesquisas como pesquisadora em dança. E eu estou muito feliz porque a Miriam, ela está trazendo, né, essas lives como também uma maneira de pesquisa
e de mão beijada para vocês que estão assistindo. Tipo, nós que estamos aqui assistindo essa live, e eu também, estamos sendo privilegiados com a pesquisa da Mira nesse lugar da dança Brasil e Cuba. Então aqui vocês vão ter o contato, vão ter a sorte de ter isso tudo assim, ó. Pá! Sim, é sério. É verdade. Então, gratidão, Miriam, por estar aqui mais uma vez no projeto Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, você falou muita coisa, tem muita coisa aqui que eu consegui coletar de informação para trazer, e não vou falar somente sobre a minha vivência. Então, eu sou a Miriam, olá, formada pela Escola Nacional de Dança de Cuba. Atualmente eu fiz bacharelado em Teoria da Dança na UFRJ. E eu fiquei super, como se chama? Querendo trazer mais informações da nossa primeira live, que durou só uma hora, né? Então eu preferi conversar com você para a gente fechar um pouco os temas, né? Para conseguir trazer o máximo de informação possível. Então, a gente decidiu que era melhor falar sobre o ensino de dança em Cuba e sobre as escolas de arte, como funciona. É um tema muito rico, assim, e muito perguntado. Me perguntam muito sobre como é, há muito tempo lá na faculdade, então essa live está sendo específica para isso. Sim. Então, vamos lá. Eu tenho um caderno aqui cheio de várias coisas. O primeiro que eu vou falar é que muitas dessas informações eu peguei no site Ceneart. É www.ceneart.cu de Cuba. Então lá tem as informações sobre todas as escolas de dança que tem em Cuba, desde o ensino fundamental até o ensino médio, profissional e ensino universitário, ensino superior. Então, eu consegui achar ali 36 escolas de arte. E tem mais uma que é a 37, porque eu incluí a Escola Internacional de Cine e TV, Cinema e TV. É uma escola internacional. Então, aqui, eu não sei se vale muito a pena mencionar cada uma delas, mas a gente tem escolas vocacionais de dança, elas são do ensino fundamental, né? Eu me formei numa dessas escolas, inclusive eu andei procurando e não sei se mudou de nome ou a escola fechou, eu andei conversando com uma amiga que está passando por uma situação de falta de professores. Não sei o que será que está acontecendo especificamente, politicamente, no país, nesse sentido. Mas eu não achei a escola que eu estudei. Eu estudei, ela primeiro se chamava Escola Juan Pablo Duarte, estava em Guira de Melena, município, província Havana. Ali tinha 3 cursos, dança, música e balé. Era uma escola interna, onde eu estudei, uma escola interna, ou seja, eu só ia para casa final de semana. Então, os domingos tinha um ônibus, um transporte que era estruturado pela escola, né, pelo governo, para ir me buscar em casa, num ponto de ônibus muito perto de casa. Eu ia lá para a escola no domingo, né? Na segunda, a partir de segunda, começavam as aulas até sexta-feira, e sexta-feira de tarde eu voltava para casa. Como que funcionava esse ensino? A gente, de manhã, tinha as nossas aulas de arte. Então, de manhã, a gente acordava às 6 horas da manhã, 7h30, 8 horas, já começavam as aulas. E eu, no caso da dança, eu tinha aula de técnica de dança moderna, eu tinha aula de improvisação, eu tinha aula de balé, eu tinha, deixa eu lembrar, preparação física, que mais? Eu tinha aula de folclore. Essas aulas de improvisação,
não, não ficou muito claro para mim. O que seria essas aulas de improvisação? Então, nas aulas de improvisação, a gente conhece, são estilos de aulas de laboratório, que a Ah, gente tem sim. na faculdade. É estilo Uhum. isso. Então, a gente tem um programa, né? A gente aprende coisas sobre a Laban, a gente aprende os movimentos básicos, coisas que eu vi aqui na universidade, como o que é movimento. Esqueci. O movimento sagital, essas coisas eu tive lá quando eu tinha, sei lá, 13 anos, lá na Ah, escola. então você. Calma aí. A escola que você estudava era tipo. O tec, era. Você estudava ensino normal e depois tinha um horário específico para dança, era isso? Vamos lá. Antes de eu entrar nessa escola, eu estava no ensino normal. Aham. Mas tem uma época do ano, com certa idade que eu faço as provas para entrar nessa escola. Aham. Para entrar nessa escola, eu tive que concorrer com o município inteiro, que era tipo a província, na verdade, era tipo o estado inteiro. Era várias províncias, vários municípios dentro do estado. Eu tipo competi com o estado do Rio de Janeiro. Não tão grande, porque a cidade nosso país é bem pequenininho, mas era muita gente, muitos alunos concorrendo às vagas. Então, eu fui informada dessas provas na escola, através dos professores, que está tudo muito bem articulado no ensino. Então, eu fui para fazer essas provas, eu passei por algumas eliminações até fazer a prova diretamente na escola. Ou seja, essas provas são feitas nas casas de cultura, próxima de onde você mora, né? Aí você vai passando por várias provas até chegar na escola. E aí demora um tempo para ser escolhida, mas eu fui escolhida, então eu participei nesse projeto de Escola Vocacional de Arte. Então, Escola nessa vocacional escola, de arte. vocacional de arte, isso, para as pessoas, as crianças que têm vocação para arte. Né? Então, Caraca. nessa escola, de tantas crianças, só passamos 10. Passamos 10. Então, era uma turma com somente 10 alunos. É, Homem e mulher ou, nessa, ou somente mulheres? É na meninas? minha turma foram 9 meninas e um menino. Uhum. Então, quando você entra nessa escola, você fica o dia inteiro lá, internado, é um internato. Então, Ah, de manhã, você tem aula de música ou de dança ou de balé, dependendo do curso que você entrou. E aí, depois do almoço, a gente ia para as aulas de matemática, espanhol, inglês, física, essas coisas todas. Entendeu? gente! Ai, que. É, Nossa senhora. Tá, continua, senão eu vou ficar aqui babando essa história. Tá, continua. apaixonada, né? É. Nessa escola, a gente também tinha aula aula assim, de música, né? Também, no meu curso de dança, para a gente conhecer, igual aqui na universidade, a gente sabe que é importante. Então, todas as coisas que eu aprendi lá, eu revi na universidade aqui. Então, desde esse momento que você entra na escola, como eu perdi porque eu vi uma pergunta aqui, desde esse momento que a gente entra na escola, a gente começa a participar de um ensino especial, é uma escola especial, vamos dizer assim. Quando eu entrei na escola, eu entrei um ano atrasada, porque a escola estava em perigo de desabamento. Então, porque a situação a gente conhece como a situação econômica, né? Então, eu estava em período de desabamento, entrei atrasada, entramos todos atrasados. Então, eu entrei com 14 anos. 13. Entrei com 13. Era para ter entrado com 12, era para Genilson ter entrado com soprou 12, aqui. com 13 anos. E aí foi até os 15 ou 14, dependendo né, de que mês você faz aniversário. Aí, entrar nessa escola não garante, no primeiro ano, não garante que você vai terminar nessa escola. Porque você tem provas.
Então, você tem que atingir um mínimo de, 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 de pontuação, né? Vamos dizer assim, para você continuar no ano seguinte. E nessa caminhada eu vi algumas pessoas que precisaram sair da escola, né? E aí retornar para o ensino normal, ensino básico. Que mais? E aí eu tive o passe de nível. Quando eu chego no nono grau, ou seja, com 14 anos, eu tenho passe de nível. O que é esse passe de nível? A gente faz uma seleção nacional para ir para o ensino médio em artes. Aí eu passei por esse processo todo, fazer as provas, e vamos dizer assim, é muito rígido para você se manter na escola, precisa de muito estudo. A gente tinha um horário de 5 da tarde, era horário de autoestudo. Então, você selecionava o que você queria estudar. O que você tinha dificuldade, você precisava estudar. Então, a gente também tinha visita, por exemplo, dos pais na quarta-feira, aí sempre tinha os professores falavam com os pais como é que estava a situação dos alunos, qual era a nossa dificuldade, o que a gente precisava melhorar. Tinha um caderninho que mandava para os pais o que estava acontecendo. Então, foi sempre bem rígido, porque nada garante que a gente vai continuar nesse estudo, nessa escola, né? É, Então, no parque, essa pode escola, falar. essa escola era perto da sua casa? Você ia e voltava de ônibus? Como... Então, era internato, porque eu era muito longe. Era uma escola para o Ah, estado tá. inteiro. Era uma escola para o estado. Então, tinha o ônibus que ia me pegava no domingo Tu e na dormia lá? sexta-feira me levava de volta para casa. Entendeu? Caraca, gente. Era um ônibus para os estudantes. O governo ele proporciona isso. Leva um transporte que é necessário, senão não teria como eu chegar lá, porque era muito distante da minha casa, muito mesmo. Nossa, muito, Então, muito legal essa relação de você estar mergulhado na dança como incentivo até para a educação básica, né? Que é matemática, português, geografia, história. E você, caramba, isso é muito interessante porque eu vejo muitas pessoas buscando trazer a arte para as escolas para uhum. motivar, para trazer uma outra referência de você trazer os alunos de fato para aquele ensino já existente da educação como básico e de repente você traz a arte ali às vezes para poder estimular outras maneiras de você perceber ali o ensino já básico. Mas ali não, isso aí o que eu percebi é que o básico também, a arte ali nessas escolas, ela também se torna básico porque é essencial. Então, temos uma diferença entre o ensino de arte na escola básica, normal, e as Uhum. escolas vocacionais de arte. Então, tem uma diferença que eu busquei aqui, como é que é o ensino nas escolas primárias e secundárias. Quando a gente fala primária, eu estou falando sei lá, de 4 anos até, não sei, 10, 11, até 11 anos mais ou menos. Esse é o ensino primário. Secundária é de 11 anos até uns 14, 15 mais ou menos. O ensino médio é a partir disso, da partir dos 15. Então, quando eu falo primária e secundária, estou me referindo de uns 4, 5 anos até 14, 15, Uhum. tá? Aí, como é que eu anotei aqui para não me perder, né? Como é que é esse ensino? A gente tem aulas de educação musical, por exemplo. Na minha época, não sei como deve estar agora. Na minha época, a gente tinha essa aula de educação musical por vídeo. Então, não era o professor que está em sala de aula que dá essa aula de educação musical, até porque ele não é formado nisso. Então, a gente tem essas aulas na minha época, tá? Eu tive essas aulas por vídeo. Depois, teve um projeto da Revolução, que é um projeto do Fidel, né? Para ter instrutoras de arte. Qual é o objetivo dos instrutores de arte? O sonho dele era ter o país mais culto do mundo, né? As coisas dele. Ele queria
ser o país mais culto do mundo. Como é que ele fez isso? Criando as escolas de instrutores de arte. Essa escola foi fundada em 14 de abril de 1961. É a Escola Nacional de Instrutores de Arte, ENIA, né? Então, qual era o objetivo desses instrutores de arte? Levar a cultura, vamos dizer, a arte, para os lugares, para todos os lugares do país, inclusive para os mais afastados da cidade. Então, eu coloquei aqui algumas funções deles. Eles têm que impartir talheres, eu não sei como traduzir talheres, é tipo Curso, trazer oficinas, workshop, oficina. de apreciação e criação nas diferentes manifestações de arte. Nesses instrutores de arte, a gente tem artes plásticas, música, dança e teatro. Tá? Diferente da escola vocacional de arte, que só tinha dança, balé e música. Entendeu? Então, eles têm que trazer atenção nos centros penitenciários, nos centros de prisão, não sei como se diz. Sistema carcerário. Isso. Essa é a função deles também, dar atenção para esses centros. Eles conformam unidades artísticas, onde os estudantes com vocação artística têm a possibilidade de desenvolver os seus talentos. Ou seja, eles estão na escola e nos municípios buscando estudantes que tenham algum tipo de vocação e que tenham como interagir com a arte, que possa potencializar essas vocações, né? Eles têm que participar nos festivais dos partidos. Quando eu falo, vou falar aqui uma coisa meio complicada, mas são os partidos que existem nas escolas. Então, os partidos é o primeiro, que é da primária, né? O ensino fundamental. Tem a Organização de Pioneiros José Martí. José Martí é o mártir de Cuba. Aí, na secundária, a gente tem a Federação de Estudantes do Ensino Médio. Ensino médio, não é da secundária, é do ensino médio mesmo. Esse, quando eu digo do Pioneiro José Martí, ele vai desde os 4 anos até os 5. E aí a gente tem a Federação Estudantil Universitária, que esses são os partidos que a gente tem nas escolas, e eles têm a responsabilidade de participar dos festivais que são promovidos por esse partido, que é obrigatório a gente... Enfim. Inserção dos instrutores de arte em todas as comunidades para levar arte cultural ao povo. Então, essas são as funções que eles têm. Tem inserção dos artistas aficionados em todo o movimento cultural das províncias. Então, a arte dos aficionados, né? Não são os profissionais, mas eles precisam trabalhar a arte com esses artistas aficionados. Tem ações de intercâmbio de experiências entre a Brigada José Martí e a Escola de Instrutores de Arte. Então, tem um intercâmbio entre as escolas e a Escola de Instrutores de Arte. Aí tem atenção nas creches e círculos de anciãos. Esses instrutores de arte estão presentes também nas creches. E não sei como se diria, retiros. Como que é? Como? Asilos? Isso. Das pessoas mais velhas, né? Sim, asilos. Isso. Aí eles têm apresentação de espetáculos para o projeto Esperança na Escola Formadora de Trabalhadores Sociais. Ou seja, tem uma escola de trabalhadores sociais e esses instrutores de arte estão presentes ali também. E encontros de diferentes projetos culturais. Ou seja, a gente vê que o instrutor de arte abrange muitas coisas. Eles trabalham principalmente... Pode falar. Não, continua. É só que eu tenho uma pergunta depois que você terminar. Tá, eles trabalham principalmente com artistas aficionados. E eles vão nas escolas, em todos esses lugares que eu falei, para trazer aulas de dança, de teatro, de artes plásticas e de música. Então, no ensino básico, eu tive instrutores de arte também. E a função deles, segundo a minha experiência, eles preparavam, por exemplo, as apresentações que a gente tinha que fazer no matutino. Matutino é aquele momento que na escola que a gente canta o hino e não sei o quê,
passa informações, né? O primeiro momento quando a gente chega na escola é o Aqui matutino. também tinha isso. Não sei se tem Então, lá ainda. ainda, ainda tem, ainda tem. Bom, aqui não sei, mas lá Aqui também ainda não sei. tem. Esse momento é regra, né? Acontece, e aí cada dia tem uma turma que precisa levar algum trabalho, já seja artístico ou informativo, para a escola toda. Então, os instrutores de arte, eles colaboram nesse quesito, né? De preparar essas apresentações, ou preparar apresentações para os festivais, e eles também dão oficinas, né? E eles têm que a função de perceber os alunos que têm vocação para a arte, né? Já Hum, pensando no quesito mais específico. Essa pessoa que tem a vocação, que quer, tem os pais são informados, por exemplo, e se conversa sobre as possibilidades para esse aluno, que foi o meu caso, e para participar de escolas vocacionais, ou para desenvolver ainda mais esse talento que a pessoa tem, né? E Então, essas pode escolas falar. são particulares ou públicas? Não sei como é que é o sistema Não, lá, mas. Em Cuba todas as escolas são públicas. Ah, tá, beleza. Então, essa escola de instrutores de arte é um projeto da Revolução. Eles são Ah, formados, eles são formados para estarem nas escolas, estarem nos centros penitenciários, tudo aquilo que a gente falou. Eles são formados para isso. Então, eles são, vamos dizer assim, uma licenciatura, vamos dizer assim. Eles estão presentes nas escolas que não para artistas aficionados. E eles tem uma diferença entre os instrutores de arte e os artistas formados pelas escolas nacionais de arte. E hum. tem uma diferença. Então, a função deles é diferente e um pouquinho disso que eu vou falar também. Então, Aqui, eu pode falar. tenho, eu tenho uma dúvida que esses. Ah, antes queria mandar um beijo aí pro Genilson, que também foi um convidado, cujo tema foi dança e Exu, e também para a Letícia, que está aqui, que chegou agorinha, cujo tema foi dança e nutrição. Então, dá um salve aí às pessoas que participaram também do ciclo. E eu tenho uma pergunta. Ah, esses instrutores, eles, é, ao, ao exercer, né, esse ensino nas escolas, né, tanto no matutino ou outras áreas ali da escola que necessita da parte dele com arte, é como se fosse uma troca, tipo, eles fazem esse curso do como é que é o nome que você falou? Que Instrutores de arte, curso de isso, Escola Nacional de Instrutores de Arte, embora tenha mais, eu estou falando de uma específica, mas tem muitas no país todo. isso, mas Instrutores. aí eles pagam para poder fazer esse curso? Uma seleção? Como é que é isso? Então, tem seleção, mas não paga não. Lá ensino é gratuito, gratuito, gratuito. Tudo gratuito, tudo. Então, todas essas escolas que eu vou falar, todas elas são gratuitas. Ah, ok, Quando eu falo importante. que eu estava numa escola que eu pagava e tudo mais, não é um projeto da Revolução, é uma escola, é o Prodança, que muitos conhecem, e é um projeto que a gente realmente paga mensalidade, paga um monte de coisas, e é mais elitista, vamos dizer assim, mas ele é Essa o era a minha único, dúvida. inclusive ele nem consta aqui como uma escola de arte, né? Eu não sei nem como explicar pro dança. Ele não faz parte disso que a gente está falando, Ah, entendeu? tá. É mais Então, uma opção. Inclusive, ele funciona mais à noite, porque é uma opção de que depois da aula inscrevem seus filhos, tem como pagar, inscrevem seus filhos para fazerem dança, balé, no caso. uhum. Mas essas escolas aqui são todas públicas, todas do governo, então é tudo gratuito. Para quem não sabe de onde está vindo esse contexto que a gente está conversando sobre a escola que a Mira está falando, que ela pagava lá em Cuba, né, por um período,
isso é um trecho do bate-papo anterior. Se você quiser saber um cadinho, é um estímulo para você ir lá assistir Brasil-Cuba, desculpa, Dança Brasil e Cuba, parte um, tá bom? É. Aí, essas escolas todas são públicas. Então, os instrutores de arte, eles fazem, eu não sei exatamente como é, mas acredito que eles fazem sim, seleção, Uhum. porque às vezes fazem seleção. E aí o governo, ele fez um projeto assim muito grande, muito maior do que conseguia abarcar. Eu estava buscando informações sobre isso. Que passou esse projeto de instrutores de arte passou por várias crises. Hoje, nesse momento, Uhum. muitos desses estudantes não estão trabalhando com o que se formou, né? Eles não estão trabalhando nessa área. Isso é uma dificuldade atual que foi um projeto muito grande, grande demais. Então não tinha estrutura para você a gente ubicar, não sei, colocar esses professores em algum lugar. Era muito mais professores do que função você tinha, né? Que lugar para você Receber ter esses ele professores. atuando. É. Então, muitos deles, mais da metade, não estão mais trabalhando. Isso é péssimo, eu acho péssimo, mas é Ah, isso, então, alguns erros é, que acontecem. então, de certo, há um ideal em que a arte ali, ela precisa ganhar lugar, né? Acho que é isso, né? Tem o ideal, tem ali a relação do projeto, mas aí vai esbarrar em questões ali que muitas vezes não é muito funcional para torná-lo materializado, né? Mas eu acho que isso já é um caminho bem interessante, porque já se vê um desejo de trazer a arte como um lugar importante para a formação do cidadão, né? Acho isso bem, Sim, sim. bem interessante. Essa era a ideia do Fidel Castro, né? Isso que ele queria. Ele queria ter o país mais culto do mundo, então ele criou um projeto. Foi uma das primeiras, dos primeiros projetos da Revolução Cubana, né? Foi com Como a arte. arte, Então, como a arte vale, parece. muito vale. E dá para a gente ver o quanto tem algumas visões que, quando pensa em trazer cultura, mas não só a cultura, mas a inteligência, né? Estimular a inteligência, como muitas Sim, vezes a pessoa traz a arte como esse lugar de estímulo para a inteligência, né? Em vários sentidos, porque se você pensa na cultura, você pensa também na relação de estimular essas várias maneiras de você. Tanto que hoje em dia tem estudos, né, da inteligência emocional, inteligência motora, inteligência é, várias que fazem com que isso seja trazido com potência e as pessoas, algumas referem a arte como um grande potencializador dessas inteligências. sim, com certeza. O Genilson aqui me pediu para falar um pouco mais sobre essas escolas vocacionais. Então, eu Sim, acho sim. que é bastante isso. O governo ele garante para a gente o transporte, para a gente estar lá, garante a alimentação. Então, eu tinha café da manhã, eu tinha lanche, aí tinha almoço, aí lanche de novo, aí janta, aí lanche de novo. Então, o governo garante isso. O governo também garantia o nosso material, ou seja, para os estudantes de música, garantia o instrumento, para nós Sim. de dança, ele garantia a sapatilha, a meia calça, o colã, garantia isso tudo, o material, pelo menos básico que a gente precisava para estar naquele lugar, para desenvolver o nosso trabalho lá, né? Então, isso é fundamental também, porque se você percebe que existe, vamos dizer assim, desigualdade né, social, econômica e tal, então, como é que uma pessoa que não tem para comprar certos materiais vai se manter naquela escola se o governo não garante o mínimo, né? Então, isso é muito importante a gente saber que o governo ele garante isso, escola e ter um violão. A escola vai te dar o violão. Inclusive,
As vagas que são disponibilizadas, é, elas estão em função disso. Se a gente tem 3 violões, a gente vai ter 3 Três estudantes de violão. vagas. E assim, nunca vai ter alguém que vai falar, não tenho instrumento, preciso o meu. Não, eles vão estar em função daquele material que a escola tem. Entendeu? Ele vai E, garantir. e aí, depois de você falar sobre essa estrutura dessas escolas, como que, como que depois dessa formação, né, por exemplo, a pessoa, o estudante ali na escola primária, depois secundária, e depois tem uma outra que eu esqueci, que é Escola ensino Nacional, médio. né? Isso é vocacional, e quando elas saem, como é que é isso? Ah, então, a continuidade, né? Então vamos lá. Nessa escola vocacional de arte, a gente tem. Ah, tá. Ah, tchau. Para encerrar o. Eugênio, isso é. A gente tem Isso. 12 escolas, 13 escolas de nível elementar no país todo, tá? São 13 escolas em todo o país. De escola do nível fundamental, nível elementar, que é o que a gente chama, tá? São essas escolas vocacionais. Temos 13 em todo o país. Tá. Agora, o que você me perguntou sobre a continuidade, né? Então, as pessoas que se formam nessa escola vocacional também não garante que ela vai continuar na arte, né? Como artista. Por quê? A gente tem um passe de nível, que eu estava falando, que é uma prova de uma semana inteira, onde a gente vai passando por várias eliminatórias também. Então, o objetivo também dessa escola, desses professores, é te preparar para esse passe de nível. E para você ir, ou seja, para você ter o direito de fazer esse passe de nível, você também precisa ter uma pontuação mínima. Então, os professores, eles podem escolher que você não faça o passe de nível. É ruim, mas acontece. É assim, você precisa ter o mínimo para ter direito, não gosto nem dessa palavra, mas para poder fazer esse passe de nível. Então, não depende somente de você, né? Os professores, eles vão avaliar se você tem a capacidade de se enfrentar uma prova como essa, uma prova nacional, tudo mais. Aí, o que acontece? Eu estava conversando com a minha amiga, que eu nem me lembrava disso. A gente preenche uma não sei, um papel, né, que diz as suas opções para continuar os estudos, caso você não passe de nível. Não passa. Então, é obrigatório da escola proporcionar que você continue estudando, né? Só que você vai preencher as suas opções e aí eles vão direcionar você, vão realocar você em alguma escola que as tuas notas também permitem, porque a gente não escolhe a escola assim, que a gente quer estudar, precisa de ter uma nota específica para ser de um curso técnico, por exemplo, ou de um pré-universitário, que seria o ensino médio. Então, aí você vai preenchendo as suas opções, e a escola vai te direcionar para esses lugares. Se você consegue passar nesse passe de nível, né? Se você consegue passar para o ensino médio em artes, que a gente tem, você aqui tem 12 escolas, em 12 escolas de ensino médio e profissional, você vai continuar seus estudos até os 15 anos, né? E aí nessa escola também, a mesma coisa. No meu caso, eu também fiquei internada. Eu fiquei na Escola Nacional de Dança. Não, existem outras escolas de ensino médio, mas elas não estão no quadro, vamos dizer assim, de escolas nacionais. A gente tem a Escola Nacional de Música, Escola Nacional de Dança, Escola Nacional de Espetáculos Musicais, Escola Nacional de Circo, tem de teatro, artes plásticas, tem várias escolas nacionais e Tem elas... fotografia? Tem fotografia? Não Artes sei. visuais. Eu não sei, porque interessante, não sei. Eu vi as que eu vi aqui, não sei. O que eu vi foi a escola de cine e TV. Ah, tá. Então pode ser que Que esteja é incluída internacional. também. Essa escola é internacional. É,
Aí, enfim, nessa escola eu também fui internada, por eu não morar na Havana. Eu morava na província Havana, ou seja, é tipo o estado e o município. Então, morava fora do município. Então, eu precisava ficar internada para poder fazer as aulas e tudo mais. Então, o governo também garante isso para todas as pessoas do resto do país ficarem no internado. Ali também garante alimentação, garante alojamento, garante transporte, garante a roupa, o uniforme, tudo que a gente precisa, o governo garante para a gente. Então, a gente no ensino médio ficou diferente. A gente não tinha divisão de manhã a gente tem dança e de tarde a gente tem matemática. No ensino médio estava intercalado. Eu fazia minha aula de técnica de dança moderna durante 1h30. Depois tinha um recesso, né? Tinha um lanche e aí eu podia ir para a sala de aula de matemática, ou de espanhol, de geografia. Então era No, tudo bem. no, no, nossa. Olha o cabelo aqui já. Vai, continua, porque eu fiquei emocionado, vai. Ali, ali já na Escola Nacional, aí abrange um pouco mais de pessoas. Então, tinha, por exemplo, 2 turmas de cada ano. Então, no primeiro ano, tinha 2 turmas, no segundo ano, 2, no terceiro ano, 2 também. Aí é, eu tinha 18 pessoas, 18, 17, 16, mais ou menos, em cada turma, tá? Diferente da escola anterior, que só tinha 10 pessoas numa turma. Então, só tinha uma turma, é um pouco menor. Já na Escola Nacional abrange mais pessoas. Aí a gente tem também dança moderna, dança contemporânea, laboratório, preparação física. Aí a gente tem aula na Escola Nacional. A gente tem aula de percussão, por exemplo, para aprender a tocar os tambores, aprender a tocar os batá, aprender um pouco sobre a história desses tambores, dos ritmos. A gente tem aula de folclore, a gente tem aula de teatro, de maquiagem, de música. A gente tem aula de várias coisas. Tudo igualzinho aqui na faculdade. Sim, eu tive, ou seja, eu fiquei revivendo as mesmas coisas no ensino médio até a universidade. Que foi um pouco diferente de como funciona a universidade lá em Cuba. Então, porque lá, então, vou te continuar explicando como entrar na Escola Nacional. A gente faz esse passe de nível, a gente entra com 15 anos, 14, dependendo, e se você não passar na primeira vez, você tem a chance de você fazer a prova mais de uma vez no ano seguinte, até cumprir 18 anos. Então, você tem direito até 18 anos. Depois dali, você já não pode mais entrar na escola de ensino médio. E minha amiga estava me comentando que ela estuda lá ainda, dançologia, inclusive, que seria o equivalente ao curso de teoria da dança, mas aí, se der tempo, eu faço um pouquinho mais para frente, falo. A gente tem esse direito, não passou, pode fazer. Mas você precisa estar, vamos dizer assim, associada a uma escola de arte. Ou seja, você não pode chegar e fazer a prova. Mesmo que você não faça o nível elemental completo, você precisa, no último ano, você precisa estar numa escola que te prepare, numa escola vocacional que te prepare para essa prova. Entende? Então, e para você estar nessa escola que te prepare, você precisa também fazer uma prova nessa escola. Ou seja, a escola vai fazer uma prova para você. Vou explicar. No nível elemental, no último ano do nível elemental, você mesmo se você não fez o nível elemental completo, mesmo assim, você pode ter direito a entrar na Escola Nacional. Porém, você precisa participar desse último ano. Ah, tá. Entendeu? Só que para você participar desse último ano, você vai fazer uma prova antes. Então, no nível elemental, eles vão decidir se você tem as condições para participar desse passo de nível. Entendeu? Então, aí você tem esse direito de fazer a prova durante até os 18 anos. Como é que funciona essa prova? Você vai passar uma semana inteira de provas, e aí você vai ter prova de técnica de dança moderna, prova de improvisação, prova de folclore,
Aí depois, quando você vai com uma aula preparada, uma aula pronta. Ou seja, você decorou uma aula na sua escola e essa aula é montada, né, para você fazer essa prova. Quando você passa dessa primeira etapa, das aulas montadas, você vai para a segunda etapa, que é você fazer uma aula com um professor da Escola Nacional e esse professor vai passar a aula na hora. Então aí eles vão também avaliando a sua né, captação, Show. habilidade. Então já é mais difícil. Aí depois é a mesma coisa, você fica esperando as férias todas, aquela dor, se passei, se não passei. E aí você é avisado através da Casa de Cultura ou através da escola se você aprovou ou não. Ou ligando também. No meu caso foi uma correria danada para poder saber se passei ou não, mas sempre avisa. E aí tu começa o curso dos 3 anos perfeitinho, também não garante, se você entrou no primeiro ano, não garante que você vai continuar até o último ano na escola, você precisa ter o mínimo de pontuação, você precisa ter bom comportamento, e você vai ter as aulas de matemática, inglês, por exemplo, elas vão estar direcionadas para o curso de dança. Ou seja, se eu vou falar, as aulas de inglês, elas são direcionadas para a gente falar coisas que têm a ver com dança. Entendeu? É. Gente! Nossa, A eu tô gente. apaixonado por isso. Não sei se eu tô romantizando demais, mas eu tô apaixonado, porque, nossa, você vincular o ensino pautado, né, nos conhecimentos, né, nas experiências da, da dança ali, como sem e atrelando, né, a educação básica, assim, eu tô achando formidável, assim, só tô babando aqui pelas coisas que tá falando, É assim, muito bom. É e muito bem estruturada, né? sim, e isso mostra, assim, para quem já viu você dançando também, percebe a diferença, né, de como que você trabalha o movimento de maneira muito apropriada, né? Você se apropria. Ah, antes que eu esqueça, né, daqui a pouco quando você entrar na parte da universidade, quais são as diferenças que você percebeu entre a Faculdade de Dança da UFRJ e o ensino de dança em Cuba, tá? Já posso Quando, falar? você pode falar agora ou quando você entrar na parte da universidade. Só para não esquecer Tá, de eu fazer vou essa informar pergunta. aqui que tem uma confusão doidinha aqui. A minha mãe tá com o celular do Genilson e o Genilson tá com o celular da minha mãe. Então, os comentários que vocês estão vendo da minha mãe é do Genilson, entendeu? Só para ficar. Aí, o que eu estava falando? Na Escola Nacional, a gente tem alguns. Antes de eu entrar, estava dividido entre a turma de professores, a turma dos dançarinos contemporâneos e a turma dos dançarinos folclóricos. Quando eu entrei, isso foi diluído. Então, Hum. você não precisa ter um desenvolvimento maior numa coisa porque é a tua especialidade. Não é. Você precisa ter um desenvolvimento em todas essas áreas. Então, eu recebi aula de psicologia, por exemplo, caso fosse trabalhar com, com estudantes, né? Então, a gente tem essa preparação toda de tudo, tanto para professor, tanto para dançarino de dança folclórica e contemporânea. Aí, para a gente participar, como que funcionava lá? Para a gente participar de atividades que fossem fora de escola e tudo mais, você tinha que ter o mínimo de pontuação também. Hum. Então, isso na escola elementar, na escola vocacional também. Você não pode participar dos eventos se você não tiver um desenvolvimento, um desempenho bom. E isso também acontece nas escolas de esporte, por exemplo. Você não vai competir se você tem mau comportamento ou se você tem alguma disciplina reprovada. Então, você tem que se manter sempre com um desempenho bom para você poder participar. Aí, quando a gente. Além dos 3 anos da escola, tem um ano de estágio, vamos dizer assim, que é o que a gente chama também de trabalho social.
Então, o governo, ele também é obrigado a te colocar em algum lugar. Ou seja, você não pode sair da escola, tem o meu diploma lindo. Tá, e daí? Você Ah, precisa desenvolver o seu trabalho em algum lugar. Então, isso é trabalho social. Como é que isso funciona? No meu caso na Escola Nacional, a gente fez audições. Então, as companhias, no último ano, no terceiro ano, vão para a escola e eles fazem audições, eles selecionam pessoas que querem na sua companhia. Mas isso não significa que se nenhuma companhia te escolhe, você vai ficar sem trabalhar. Alguma companhia é obrigada a te escolher. Então, tá, não quero, não importa. Porque o governo e as companhias de dança, elas têm acordos, elas trabalham mutuamente, elas respondem ao governo, né? Então, elas são obrigadas a ter esse... Nossa, tanta coisa para falar. Elas são obrigadas a terem esses estudantes na sua companhia por um ano. Nesse um ano, você também é avaliado, o seu desenvolvimento é avaliado, e você recebe um salário, tá? Esse salário, ele é, por exemplo, de 500 pesos cubanos, só que nós que estamos de serviço social recebemos só metade. Por quê? Isso significa que, de certa forma, você está retribuindo indo, aham. o que O o governo investimento que o te governo deu deu. gratuito, né? É o Aham. investimento. Então, você, durante um ano, vai receber somente a metade do seu salário em forma de retribuição para o governo. Que eu acho super válido, até porque o governo investe muito mais no nosso ensino do que a gente consegue pagar, né? Então, Sabe, Miriam, isso é uma coisa que eu venho pensando muito, né? E algumas questões. Eu não sou uma pessoa muito engajada em política, só para deixar isso claro. Mas tem algumas coisas que eu fico pensando muito, né? O como que muitas pessoas, assim, eu estou falando de uma relação diária. Muitas vezes a gente vai reivindicar alguma coisa do outro, sendo que a gente também precisa ver qual é a moeda de troca entre o que eu exijo do outro e o que eu faço também para que isso aconteça e o que eu deixo também de fazer para que o que eu peço, para que eu quero que se materialize, eu também faça por onde. E aí, quando alguém fala assim, nossa, tá, a pessoa vai receber só a metade, cara, mas quando você vê o investimento que foi feito, e muitas vezes a gente, como brasileiro, a gente não percebe o quanto também a gente não precisa fazer, por exemplo, lá na faculdade, lá na UFRJ. Claro que tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas a gente recebe muitas coisas ali gratuito e muitas vezes a gente não dá esse valor como, sim. como aquele que está recebendo tantas coisas e profissionais, professores super capacitados que também tiveram uma longa estrada de investimento também para estar ali. Eu muitas vezes deixamos de reconhecer porque, entre aspas, é de graça e porque, entre aspas, não temos que fazer futuramente um retorno ali com nosso, com a nossa mão de obra. Porque isso vem ali para a gente como impostos. Impostos a gente só sente ali de uma outra maneira que não é botando a mão na massa para que isso aconteça, é, para que eu veja, que eu sinta. Então, isso é uma ideia que eu acho que é interessante da gente rever essa troca que acontece o tempo todo, só que às vezes a gente não percebe porque está mergulhado em outras estruturas que deixamos de, inclusive, reconhecer a arte como lugar de trabalho, como lugar também de conhecimento, de troca e também de monetização, que eu acho que isso, claro, que não estou falando que é uma perfeição, tá, pessoal? Mas é assim, uma reflexão apenas no que você está trazendo e que eu acho que também nessa relação de troca que eu percebo que está bem nítido, sabe? Sim, quando eu cheguei aqui na UFRJ, foi o primeiro que eu perguntei, tá, quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? E teve um Uhum. professor que falou, eu perguntei, as companhias vêm, como que funciona? E aí a resposta foi, não, nós como universitários criamos o mercado de trabalho. E eu falei, bravo. Só que a realidade é que Você fazendo. as pessoas saem desempregadas, sem saber para onde vão, sem saber o que fazer. E a maioria das vezes
trabalhamos em coisas nada a ver com com o que a gente é formado. Essa é a realidade nesse momento, que foi chocante, assim, porque eu pensava em dar uma continuidade aos meus estudos, nível elemental, nível né, médio, e agora na universidade, aí depois, porque já no nível médio, já fui para uma companhia profissional, então eu achei que na universidade seria mais ou menos igual, só que não. Então, essa expectativa, é isso que eu falo em continuidade. O governo lá tem uma responsabilidade que você esteja em algum lugar trabalhando para você poder retribuir a sua educação Sim. gratuita. Então, ele tem essa responsabilidade. A companhia tem essa responsabilidade e essa obrigação de ter você pelo menos um ano trabalhando, né? Tá. Então, para finalizar, que a gente não deu tempo de falar do ensino da universidade, do Instituto Superior de Arte, não deu tempo. Mas só para dizer que a estrutura lá, a gente tem a escola, não é? Cidade das Artes. Então, a gente tem essas escolas nacionais todas num espaço enorme. A gente tem a Escola Nacional de Música, a Escola Nacional de Dança e Espetáculos Musicais, e a gente tem o Instituto Superior de Arte, tudo numa cidade, tipo o Fundão, estilo isso. Então, para concluir, mais ou menos, a gente tem 13 escolas de nível elemental, 12 escolas de nível médio e 12 escolas de nível superior profissional. E tem mais uma escola, que é a Escola Internacional, Internacional de Cine e TV. Tá? Então, em total, são 37 escolas de arte no país. No site que eu falei, do Cenearte, tem várias informações sobre o serviço internacional que tem. Ou seja, as pessoas que querem fazer, estrangeiros que querem fazer treinamentos e cursos lá nessas escolas, elas podem fazer fazendo uma solicitação individual, preenchendo um formulário com 2 meses de antecedência, eu anotei tudo aqui, da data desejada, e pode ser qualquer mês, com exceção das férias, né? Você pode participar de um curso com no mínimo um mês, até 10, 12 meses, você pode participar desses cursos, e você só precisa de 2 meses de antecedência. Tá? Aí, se você quer... e no mínimo 10 horas semanais. Para as pessoas que são de outros países, podem participar no mínimo 10 horas semanais. E aí, também tem o curso completo, ou seja, se você quer participar da Escola de Arte, assim, uns 4 anos, você também pode se inscrever, já dessa forma tem 5 meses de antecedência, que eu anotei aqui, tem mais tempo de antecedência, você pode solicitar um formulário para você preencher no consulado de Cuba no seu país, ou seja, aqui no Brasil, você pode fazer, e você pode, também você precisa fazer provas para entrar já quando o curso é completo, mas tem muitas opções para participar dessas escolas, mesmo você sendo estrangeiro. Claro que para os estrangeiros não é gratuito. Para os estrangeiros não é gratuito, tá? Então, é uma forma de também ter algum tipo de patrocínio, vamos dizer assim, para essas escolas se manterem. Então, você pode buscar essas informações no site Cenearte. Assim, está escrito aqui, não sei se dá para ver. Deixa eu ver. Vai estar ao contrário. CNEART. Isso, Cenearte. Vocês podem buscar www.cenearte.cu de Cuba e vocês vão achar essas informações lá. Aí, se alguém quiser fazer algum trabalho lá em Cuba, estudar lá, vai ser lindo, tá? Então, é isso, Júlio. Só acho que não deu tempo de falar da Universidade de Cuba. Mas, se querem parte 3, Cuba parte 3. Eu acho que o pessoal está pedindo aí. Foi mais de uma pessoa, então acho que temos que pensar sobre isso. Miriam. Tá bom, já falta menos 1 minuto. Muito obrigada, Júlio. Fiquei super feliz de poder trazer um pouco mais de informações sobre essas escolas de arte em Cuba. E só para finalizar, a gente tem uma diferença de instrutoras de arte, escolas vocacionais, escola nacional e universidade. É tudo diferente, cada um tem uma função diferente. E é isso. Gratidão, Miriam, por ter aceitado o convite novamente, estar aqui no ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema de hoje foi Brasil, acho que foi Dança Brasil e Cuba. Amanhã vamos ter mais uma live. E, bom, se o pessoal pede parte 3, então acho que a gente tem que pensar sobre isso, porque tem muita coisa e eu tô muito feliz com o tanto de
de importância que o país, que Cuba traz em relação à arte. Estou muito feliz. Gratidão, viu?